2018, o ano da prosperidade no conhecimento e na busca da palavra de Deus. Esse é o desejo do evangelista Wellington Ramos para todos em Cristo Jesus neste ano. Que este ano seja um ano de prosperidade espiritual, do conhecimento de Deus, da busca por Deus, da desvalorização do material e da valorização do espiritual, da prioridade do espiritual e da secundaridade do material. Vamos secundarizar as coisas secundárias, que é materiais, deixamos para lá. Vamos priorizar as coisas espirituais. Essas são as primárias na nossa vida. Então que 2018 seja um ano de prosperidade na palavra de Deus para você, para a igreja do Senhor que é você. E eu quero levar para você nesse momento uma observação. Nunca se viu tanta depravação, tanta imoralidade, tanta corrupção, tanta perversidade, tanta coisa horrível como se vê hoje, tanta banalização dos princípios divinos, como hoje estamos vendo a banalização no meio do povo que se diz o povo de Deus, a banalização religiosa, a banalização dos princípios de Deus no meio evangélico. Nunca se viu tanto como estamos se vendo hoje, como se vê hoje. E Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse muitos está se referindo não ao mundo, mas muitos que estão em Cristo. Muitos vão perder esse fervor, esse calor, esse fogo de buscar a Deus, de estar firme na promessa dele, porque vão se deixar levar pelo aumento da iniquidade. E é o que nós temos visto hoje no nosso meio evangélico. E a banalização do espiritual, das coisas de Deus, como se vê hoje no meio evangélico. A gente vê hoje a banalização, as pessoas usando o nome de Deus para tantas coisas, tanto movimento, tantas situações. Então a gente hoje está numa época que a gente tem que estar vigilante. Quem está em pé, olhe para que não caia. Cuide-se. Cuide-se de si mesmo. Escapa-te por tua vida. É muita coisa hoje que a gente tem que analisar, que está cada vez mais crescendo. E não adianta a igreja orar para que o pecado venha ser vencido não, no mundo não. O mundo já no maligno. A igreja tem que orar para não ser vencida pelo pecado. Não adianta a igreja orar para que não tenha mais morte, para que não tenha mais doença, para que não tenha mais depravação. Isso vai aumentar. A própria Bíblia diz que isso vai aumentar de mal a pior. A igreja tem que estar vigilante, tem que orar por si mesmo. Tem que orar por aqueles que estão em Cristo. Tem que orar por aqueles que querem tomar uma decisão para que Deus dê força. Tem que orar. Jesus disse: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ora por ti. Vigia para a tua carne não vencer o espírito, porque o teu espírito está pronto, o Espírito de Deus está pronto para fazer você vencer a carne. Agora, pergunta: a quem você está alimentando mais? A quem você dá prioridade? A quem você está se deixando conduzir? Pela carne ou pelo Espírito de Deus? O Espírito de Deus está pronto para te ajudar a vencer o pecado. Mas se você se deixar dominar pela carne, você vai cair no pecado, porque a carne é fraca, é escrava do pecado. E Jesus disse que o amor de muitos está esfriando, porque estão se deixando levar pelo desejo da carne, as buscas das coisas desse mundo que satisfaz só o material e não o espiritual. Desprezam a busca por Deus e amam mais, e o seu coração estão mais voltado nos tesouros dessa terra, nas coisas desse mundo, do que nas coisas do alto. A busca por Deus é para as coisas desta vida, não é para uma comunhão com Deus. Não é para viver firme na promessa da esperança de estar com Deus no céu. É de viver as riquezas nesse mundo. Esse Deus que o povo busca hoje é Mamon. É o Deus das riquezas materiais desse mundo. Mas não é o Deus das riquezas espirituais. Porque nós sabemos, irmãos, que Deus, é dono de tudo. Tudo é dele, tanto material como espiritual. Mas quando você passa a buscar as coisas materiais, você faz do seu Deus as coisas materiais, a riqueza, o dinheiro, os desejos desse mundo. E Deus, o teu Deus, o verdadeiro, o Criador, o único, o Deus, Ele quer que você o busque, priorizando
as coisas espirituais, olhando para o alto, o tesouro que está no céu, não na terra. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Cuidado, irmão. Observe onde está a tua prioridade, onde está a tua atenção, onde está a tua busca, irmão. Tu tem vivido um igrejanismo constante. Tu tem vivido devoção religiosa constante para alcançar bênção, para alcançar vitória, para alcançar isso, aquilo outro, prosperidade. Tu tem sido fiel no dízimo, né? Para poder ganhar 100 vezes mais do que tu está dando, como as promessas dos homens, né? Tem que dizimar para ser fiel a Deus, e ser fiel a Deus não é dar dízimo, porque já expliquei sobre isso. Mas onde é que está a tua prioridade? Onde é que está a tua alegria? Onde é que está a tua esperança? Tu pode estar enfermo, pode estar liso, pode estar sem trabalho, mas a tua esperança está no céu, está na vinda de Cristo, então tua alma tem paz. Por se multiplicar a iniquidade, a depravação, a imoralidade está aumentando. Sabe por quê? Porque o espírito do anticristo já opera. O filho da perdição, o homem da iniquidade, ele só vai se revelar quando a igreja sair daqui, porque as trevas só vai reinar nesse mundo quando a luz sair. Por isso que as trevas ainda não reinam, porque a luz, que é a igreja, ainda está aqui, que está sendo encandeada, iluminada pelo Espírito Santo. Porque a igreja é a luz da terra, é o sal da terra, é a luz do mundo. Que é o Espírito Santo que está em nós. É o azeite que faz a nossa candeia estar acesa. Mas quando o Espírito, quando o homem da iniquidade se manifestar, aí sim, aí será o tempo que as trevas vai reinar aqui na terra, porque a igreja, a luz, não vai estar mais aqui, que é Jesus, que é o Espírito Santo que habita na sua igreja, no seu povo santo. Deu para entender isso aí? É uma doutrina muito boa, que eu já levei uma explicação sobre isso. E brevemente eu levarei outra explicação sobre o anticristo, né? Sobre esse momento. Então, gente, vigia, irmão. O espírito do anticristo já opera, a iniquidade está grande dentro da igreja. Igreja, denominação, tá? A prostituição, a mentira, a desonestidade, a injustiça, a ganância, a cobiça, a inveja, a contenda, há tanta coisa horrível dentro da igreja. Você sabe disso. Aonde você está, você tem visto isso. Tem vivido isso. Cuidado, irmão. Sai desse meio. Santifica a tua vida. Não é estar indo para consagração todo dia na igreja, não. Não é indo para culto todo dia, não. Santifica a tua vida guardando a palavra, observando o que ela te ensina, para viver o que ela te ensina. Sai desse meio religioso. A banalização está terrível. Então eu quero dizer para você isso. Nunca se viu tanta coisa acontecendo hoje, como hoje nós estamos vendo. A propagação do homossexualismo, não é? Hoje é muito propagado isso. Hoje você não assiste nenhum programa que não tenha isso. Todo programa tem isso. Tem a divulgação dessa prática do homossexualismo, não é? Seja novela, seja filme, seja desenho. É uma propagação imensa. Todo canto, não é? O incentivo da independência da mulher. Olha, nunca se viu tanto essa propagação da independência da mulher. Independência do homem, porque a mulher é dependente do homem, sim. Porque o homem é o cabeça. A mulher é submissa ao homem, sim. Mas hoje em dia, há uma divulgação, há uma propagação muito grande. Há uma investida muito grande nisso. Tudo isso para desfazer dos princípios de Deus. É o espírito do anticristo, é o espírito da iniquidade, é o espírito da rebelião contra Deus que está operando nesse mundo e cada dia mais ficando pior, até o dia que Deus determinará o fim. Não é? A rebeldia dos filhos contra os pais e a lei dando cobertura aos filhos para ser rebelde, dando incentivo aos filhos a não se submeter ao pai. Porque o pai hoje é constrangido a corrigir o filho com uma palmadinha. Eu já falei aqui também outro vídeo sobre a lei da palmada. Não é? A sociedade buscando preceitos morais segundo o que eles querem, contrariando os preceitos de Deus. Não é? A prostituição, tanto infantil, irmão, como a prostituição normal das pessoas já adultas. A propagação da prostituição imensa na mídia, em todos os meios.
prostituição, a propagação, prostituição infantil, levando as crianças já a se prostituírem. A gente vê programação infantil, crianças se beijando, crianças entrando no relacionamento, no envolvimento de relacionamento, crianças trocando olhares sensuais. Tudo isso, propagação da prostituição infantil. O diabo começa, ele quer atingir as crianças, que é o futuro de amanhã, que será terrível. É por isso que as crianças hoje estão sendo formadas de uma forma horrível, porque o futuro, o amanhã será pior do que o hoje. E a Bíblia diz que é pior a pior, não é? Vai chegar um tempo que nunca se viu, de tão terrível que será. Jesus falou isso. O incentivo ao divórcio, irmão. Nunca se viu tanto incentivo ao divórcio como hoje. A mídia propaga tudo isso. O maior veículo de propagação é a mídia. É os programas de entretenimento, é novela, é filme, é tudo. Não é só a Globo não, irmão. Porque nosso meio evangélico tem uma mania de dizer a Globo é não. É todo meio de comunicação, porque o mundo jaz no maligno. Todo meio de comunicação propagando o divórcio, facilitando as pessoas se divorciarem. Ei, e o pior que isso está dentro da igreja evangélica. Nunca se viu tanto evangélico se divorciado como se vê hoje. Irmãos, é notório isso. Hoje a gente vê um irmão na igreja com uma mulher, amanhã está com outra. Pastores com 2, 3 casamentos. Qual é o exemplo que tem? As jovens hoje se inflamando, né? Se abrasando, se inflamando em paixões com outro jovem, namora com hoje, amanhã está com outro, depois está com outro. Isso é notório na igreja. Eu tenho visto isso constante. E o líder tem que repreender isso, tem que botar um freio nisso, tem que disciplinar isso na igreja, irmão. Mas os líderes não estão nem aí para constranger o povo. Os líderes não querem constranger o povo, porque senão eles deixam de lucrar. Eles querem agradar o povo. É a banalização. Nunca se viu tanta banalização das coisas de Deus como se vê hoje. Então o divórcio é uma propagação muito grande no mundo. Dentro da igreja, pesquisas. Casais se divorciando, jovens, hoje está com namorado, amanhã está com outro, depois está com outro. Os pais não têm autoridade para repreender isso. Pai, corrija sua filha, seu filho. Eles estão se prostituindo. Essa é a realidade. Então, nunca se viu tanta depravação como se vê hoje. A depravação generalizada, irmão. É novela, é pessoas nuas, pessoas com roupa íntima, é filme, é na rua, é nos outdoors, é em todo canto, rapaz. A gente vê a depravação, é música, nunca se viu tanta depravação nas músicas, nojentas, com letras abomináveis, depravadas, como se viu hoje. Porque as músicas antigamente tinham letra, tinham história, contavam romances, isso não é pecado não. As músicas falavam de uma história de amor, falavam da cidade, falavam de coisas bonitas, contavam história. As músicas de hoje são depravações, são cada frases horríveis, que não convém nem a nós crentes em Jesus falar. Não é? Tanta banalização de Deus, tanta deturpação dos princípios de Deus. A deturpação dos princípios de Deus hoje é grande dentro da igreja. Nunca se viu tanta deturpação dos princípios de Deus dentro da igreja evangélica como se vê hoje. As pessoas estabelecendo meios para alcançar bênção, para a salvação, para ser santo, para receber de Deus alguma coisa, para estar na presença de Deus, para ser merecedor disso, merecedor daquilo. As pessoas estabelecendo meios, igrejas estabelecendo meios, pastores estabelecendo meios, campanhas, rituais, movimento, objetos para as pessoas alcançarem alguma coisa de Deus. Isso é a banalização dos princípios de Deus. Nunca se viu tanto como hoje. Estabelecendo meios para ser salvo, meios para ser livre do pecado como se viu hoje. Então está de cada vez de mal a pior. Essa sociedade com os seus conceitos malditos, abomináveis, que deturpam os princípios de Deus, não é? Deturpando a forma original da família, tirando a autoridade do pai, que é o homem, que é o cabeça da casa, né?
A forma de família hoje que esse mundo estabelece é uma forma deturpada, é uma forma contrariando os princípios de Deus que Deus estabeleceu para a família, o homem, a mulher, os filhos e filhas. Hoje a forma de família do mundo é uma forma abominável. A deturpação, não é? Da formação absoluta que Deus fez para a família, a deturpação do gênero humano que Deus criou, macho e fêmea. Hoje é uma deturpação terrível, o macho querendo ser fêmea, a fêmea querendo ser macho. A deturpação desse princípio que Deus estabeleceu para o ser humano, macho e fêmea, aonde os homens se mutilam, as mulheres se mutilando, tirando suas partes para querer ser homem. Os homens se mutilando, tirando as suas partes para querer ser mulher. A deturpação dos princípios que Deus estabeleceu para o gênero homem e mulher, macho e fêmea. Porque Deus só criou o homem com dois gêneros. O gênero macho e o gênero fêmea. Os homens hoje, não é? Contrariando a ordem original da natureza, aquilo que Deus estabeleceu, o homem se envolver com mulher, mulher se envolver com homem. Então hoje é contrário à natureza, os homens se inflamando em amor por homem, mulher por mulher. Então é a deturpação, é a banalização desses caminhos que a sociedade estão buscando, estão colocando como lei, estão punindo quem orienta, quem corrige, para que aceite, deturpando os princípios de Deus. A banalização deste mundo, as coisas de piores a piores estão acontecendo, tá certo? E nós temos visto aí tudo isso acontecendo. Igreja, se prepara, crente em Jesus, fica firme no Senhor, porque as coisas vão de mal a pior, a doença se proliferando, a violência cada vez mais. Não adianta campanha disso, campanha daquilo para parar a violência, para curar as doenças. Não adianta a igreja que promete curar a doença dali, curar a doença daqui. Não adianta, a palavra vai se cumprir. E por se multiplicar a iniquidade, está se multiplicando as consequências da iniquidade, o aumento da doença. A ciência é tão avançada, não consegue encontrar solução para doenças simples, como tuberculose que está voltando, né? Doença como febre amarela que está voltando. Todos os cientistas, a ciência não consegue um antídoto para acabar com tantos vírus que são potentes aí, que estão proliferando-se no mundo, porque isso é o que vai acontecer, a palavra se cumprindo. Cuida de ti mesmo. Vigia na tua vida, observa o que está acontecendo no mundo e se refugia no esconderijo do Altíssimo para descansar na sombra do Onipotente. Porque Jesus está voltando. O mundo vai chorar amargamente os seus caminhos. Jesus diz que ele sonda o coração para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo as ações das suas obras. Então, prepara-te. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se fortalece no Senhor. Não importa o que esteja acontecendo. Olha os acontecimentos e vê que a palavra se cumprindo. Fica firme no Senhor, porque é disso a pior neste mundo. Bem-aventurado os que não amam o mundo. Bem-aventurado os que saem desse mundo. Bem-aventurado os que não buscam mais riqueza nesse mundo, nem as alegrias desse mundo. Bem-aventurados os que estão no Senhor, porque esses vão triunfar quando daqui sair, e o mundo vai chorar amargamente. A alegria que esse mundo hoje vive vai se converter em tristeza. Tristeza que até o sorriso terá dor o coração. Provérbios 14:12. É o que diz a palavra de Deus. Jesus disse que está para chegar. Isso foi uma profecia, foi profética essa palavra de Jesus. E vai se cumprir, que vai chegar um tempo de aflição tão grande neste mundo, que nunca se viu e nunca se ouvirá mais, porque é o dia que está determinado por Deus. Então, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, confia nele e o mais ele fará. E busca viver em santidade, que é na palavra de Deus, para que você seja bem-aventurado. Amém? Evangelista Wellington Ramos, 2018 é o ano da prosperidade e do conhecimento da palavra de Deus para nossas vidas, para viver firme no Senhor, em nome